O espírito é criado ignorante ou já possui tudo dentro de si? Não há ali sexo por amor, o que já acontece nos nossos dias, graças a Deus. Ali ainda impera a força bruta dos sentidos. É ainda que ele tenha, de uma forma inconsciente, só a razão da procriação. Sem dúvida que ele tem prazer nisso, porque se ele não tivesse prazer, ele não continuaria, digamos assim, a praticar o ato sexual. Muito à semelhança, aliás, dos animais que nós encontramos. Desculpa, Júlia, mas então como é que nós vamos considerar essa sexualidade, tendo em conta a evolução desses seres? Vamos chamar promíscua ou vamos chamar uma sexualidade sadia e pura, dentro do estado evolutivo deles? Quanto a mim, nem uma coisa nem outra. Ali é o sexo na sua pujança natural, na sua força terrível para a imperiosa necessidade da procriação. Não há pecado, não há sexualidade sadia, não podemos pensar nisso, porque não é a sexualidade que está ali em jogo, é o sexo. Aí está a grande diferença e a confusão, naturalmente, que vai advir deste trabalho. É que sexo e sexologia e sexualidade estão muitas vezes quer de um, quer do outro, ou seja, como homens ou como mulheres. Então ele vem paulatinamente, ou como homens ou como mulheres, para enriquecer o seu património e o seu capital de conhecimentos. Esta é, no fundo, a sexualidade que existe em tudo. Existe nas plantas, existe nos animais, existe no próprio Deus, entendemos? Porque o poder, o verbo criador, no fundo podemos chamar-lhe sexualidade. Sexo não, o sexo está na carne e é o órgão físico. E aqui podíamos até estender-nos para esta questão que talvez que não está explícita, ou que não está muito bem explícita no trabalho. A certa altura diz-nos que o amor e o sexo não estão na carne nem no perispírito. O sexo especialmente está no espírito. Nós não concordamos em absoluto. Júlia não concorda, não é? A Júlia. Com esta afirmação que está aqui, não. Passo a bola. Okay. Agora damos a palavra ao Joaquim, que está primeiro. Por favor. Eu queria levantar só uma questão. Portanto, estou de acordo em que o milagre da vida é realmente o amor. E queria pôr uma pergunta. Porquê é que não foi abordado, não no tema, mas no trabalho, o amor fraternal, o amor em termos cósmicos, em termos universais? Ou então, porquê é que o nome, portanto, porquê é que o tema não teve outro nome? O milagre da vida é o sexo, por exemplo. Porque penso que o desenvolvimento do tema não está de acordo com o nome, em princípio. Realmente o milagre da vida chama-se amor e o título realmente não está com o trabalho. Mas foi como eu disse no princípio, o título foi escolhido simplesmente para minimizar a entrada do problema que se há abordado a seguir. Porque, como vemos, é um tema muito pesado devido a haver muitas dúvidas em todos nós. Nós próprios, quando fizemos o trabalho, quando procuramos, fomos assaltados pelas dúvidas e tentámos resolvê-las da melhor maneira possível, porque pretendíamos, com este trabalho, por isso ele não está completo. Este, como eu já disse ali ao Lucas, é um trabalho que poderá ser um trampolim para um trabalho mais profundo, para um próximo encontro. Nós quisemos simplesmente dar uma amostra de que não devemos ter medo de abordar temas que às vezes não gostamos de falar, que devemos de falar entre nós sobre certos assuntos que nos preocupam e não ficarmos simplesmente quietos a pensar que as associações só devem para divulgar Kardec e o Evangelho do Cristo. Todos os assuntos podem ser abordados à luz da doutrina espírita e sobre o tema evangélico, desde que nós não adulteremos as coisas. Por isso, eu escolhi o título Foge ao Trabalho, a minimizar a entrada já de princípio. Mas assim estás a tapar o sol com a peneira. Primeiro não devemos ter medo de trazer estes assuntos e depois pomos um título que não coincide com o trabalho. Tudo bem. Bom, tem a palavra neste momento o José. Ora bem, eu queria ter a oportunidade de dizer qualquer coisa.
Está na hora. Claro que no momento em que eu me senti intuído a falar, é mais fácil. Porque estava em ligação com a mensagem que queria dizer. Ou uma resposta que surgiu. Depois a gente entra noutro programa. Mas como o importante é um esclarecimento e deixar no ar isso mesmo, eu não estive muito com o trabalho. O trabalho foi debatido muito bem entre o grupo. O Humberto está muito mais dentro do assunto do que nós, mas nós estivemos com o trabalho. Mas ele preocupou-se muito com a juventude, com o que está a passar atualmente. E nós o que vivemos? Vemos apenas e muito a podridão. E então o que está a tapar tudo isto, no fundo, são os preservativos, são os abortos. E tudo isto o que é que vai trazer à juventude? Um amor à primeira, um amor que cai de cabeça e os jovens se encontram um com o outro. E quer dizer, um amor assim muito... olham-se um para o outro e a primeira coisa que eles só veem é fazer o sexo primeiro. Mesmo que não seja espiritismo. Isto desculpa-me alguma coisa e retificar alguns pontos. Então o jovem quer logo a primeira porque a primeira coisa que ele tem é ver o sexo. E nós trazemos aqui o ponto que é a responsabilidade. Ver o sexo depois de retificarmos o que é que nos juntou. Então nós vamos primeiro fazer uma amizade e vamos conversar com essa pessoa e vamos clarificar. Porque nós podemos ser enganados por mais das trevas. E então nós vamos ver num corpo. Desculpem se me estou a exceder. Sinto-me excitado. Sinto-me verdadeiramente excitado. Mas queria lançar, visto que eu fiz um sacrifício para ficar, e não quero perder essa oportunidade, de lançar aos jovens esse cuidado. E então é a lua que eu chegar antes, para não perder. E peço a proteção dos meus amigos espirituais que sempre me acompanharam, para dizer o seguinte. Estou a gostar imenso deste trabalho, em que nós podemos cair, e algum amigo que disse, é preciso errar. E porquê que é preciso errar? É preciso errar porque vem a dizer o outro que é preciso compor os pontos onde nós erramos. Então levantar a cabeça, não é? E eu vou ver se chega ao ponto onde eu queria chegar. O homem primitivo, no seu amor, no seu sexo, ele fazia como os animais. Reproduzia. Na sua intuição, ele reproduzia. Mulher, toma filhos. Nós só recuamos um bocadinho antes de ir para lá. Nós víamos isto há pouco tempo. Eu ainda faço parte dessa família. Desculpa lá, pedimos só que sejas breve. Falta um quarto, basta já prolongarmos um quarto de hora. Ainda te queríamos dar a palavra a mais duas pessoas. Tu não repitas aquilo que já foi dito, está bem? Não queremos cortar-te a palavra, queremos apenas que sintetizes o melhor que puderes, Eu sou um está bocado bem? difícil chegar ao ponto. Tenho esse defeito, mas eu só queria deixar esta mensagem. E pelo compromisso espiritual assumido. A constituição e seleção de elementos e sua integração tem como base O bom relacionamento, o gosto pela doutrina e a utilidade pelo grupo. Há uma simbiose entre o indivíduo e o grupo, ou seja, o indivíduo necessita do grupo da mesma forma que o grupo necessita do indivíduo. sessão espírita. Pode dizer-se que é a cooperação entre encarnados e desencarnados. As condições exigidas para a sua realização são o desejo de praticar o bem, a fé em Deus e o controle de pensamentos. Que tipos de trabalho se podem realizar no centro espírita? Desobsessão, passes, esclarecimento, investigação, medicina espiritual, sendo os mais vulgares a desobsessão, os passos e o esclarecimento. Todos eles necessitam de proteção espiritual. A preparação do ambiente. Varia consoante a natureza do trabalho e verifica-se uma recolha de fluidos espirituais, animais e ambientais. A preparação do trabalho. É feita antes da sessão, pela análise dos casos para os guias, durante a sessão e depois no plano espiritual e físico. Fator humano. 1. Estudo. Estudar é analisar, comparar, concluir e visa o aperfeiçoamento individual e a educação mediúnica. Há vícios no estudo. O método errado
a seleção das obras e a limitação. 2. Oração. É a elevação de pensamento. A melhor prece são boas ações. Oração é a energia mental e a proteção indispensável aos acontecimentos da vida e à mediunidade. 3. Respiração. É o processo pelo qual os seres vivos obtêm o oxigênio e eliminam o dióxido de carbono. É utilizada pelo espírito no trabalho de regularização do equilíbrio orgânico e espiritual e na eliminação de energias densas. Há métodos para aumentar os benefícios da respiração. 4. Concentração. É direcionar o pensamento num único propósito. No trabalho espiritual, facilita a ligação. 5. Vibrações. São transferência de energias de um ponto para o outro. E por último, o ponto 7. Pensamentos. São energia libertada pela mente. Desculpa. E por último, o ponto 7. Trabalho em equipa. No centro espírita existe um conjunto de trabalhadores, grupo e não um só indivíduo. Todo o trabalho funcionará nessa base. Tem a palavra para a apresentação o Tríade Universal, Antero Ricardo. Antero, tens a palavra. Vou apenas extrair do trabalho os pontos que me pareceram mais importantes, visto que estamos bastante limitados em questão de tempo. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Criados por Deus simples e ignorantes, e como individualizações do princípio inteligente, o espírito mergulha na matéria, fixando na mônada a forma mais primitiva dos estágios primeiros de evolução anímica, todo o seu potencial. Sendo criação de Deus, o espírito, em sua essência, é certamente alguma coisa. No entanto, por falta de conhecimentos e termos linguísticos para exprimir o que nos ultrapassa, ignoramos a sua constituição íntima. Como poderíamos definir a luz para um cérebro de nascença ou o som produzido por um instrumento acústico para um deficiente auditivo? O espírito é uma flama, um clarão ou uma centelha etérea, assim o designam os sábios do espaço. Em si mesmo nada possui que possa confundir-se com a matéria propriamente dita ou com o fluido cósmico universal, pois é princípio distinto no universo. Sob a orientação dos espíritos superiores, o princípio inteligente faz um percurso milenar de
através de elaborações ininterruptas de esforço e recapitulação nos múltiplos setores da evolução, trabalhando incessantemente a sua individualidade, assimilando experiências múltiplas, desenvolvendo uma estrutura biológica cada vez mais complexa, realizando, através dos diversos reinos da natureza, um aprendizado constante na aquisição de valores que lhe permite desenvolver potencialidades internas que traz consigo em estado latente. O que leva a matéria a organizar-se para formas e estruturas mais complexas e elaboradas é devido à ação que o próprio espírito exerce sobre ela, orientando e conduzindo-a, pois se dela necessita para evoluir, a intelectualiza, fazendo-a evoluir também. A matéria, sendo energia condensada, tem sua origem no fluido cósmico universal. O movimento, a força e a disposição das moléculas nas suas diversas matizes e combinações originam os múltiplos corpos existentes na natureza, quer nos mundos físicos ou nos planos do espírito, surgindo como intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita. O fluido cósmico assume estados de eterização e de materialização. A ponderabilidade, sendo uma propriedade relativa, é um atributo essencial somente da matéria tangível. Os estados de imponderabilidade referem-se apenas à matéria eterizada. O estado de materialização é consecutivo ao de eterização. A transição entre estes dois estados não se dá bruscamente, pois entre ambos existe uma variedade de fluidos que escapam aos nossos sentidos. No entanto, aqueles que estão ligados à nossa vida, o fluido elétrico e o fluido magnético, por exemplo, que são percebidos apenas pelos seus efeitos, podem-se ter como termo médio entre os dois estados. A matéria elementar, constituída de um só elemento primitivo, sofre diferentes modificações ao unir-se sob determinadas circunstâncias, originando as diferentes propriedades da matéria, desde o ponto de partida do fluido cósmico, pureza máxima, até ao último termo da escala de dureza, Mons, diamante que cristaliza no sistema cúbico, carbono puro. Uma imensidade de graus constituem um universo, na sua infinidade de mundos e sóis, na diversidade dos seres existentes e na multiplicidade dos fluidos que o preenchem. Esses mesmos fluidos no plano espiritual são para os espíritos aquilo que a matéria é para os encarnados. Eles trabalham essa matéria eterizada como os humanos manipulam a matéria propriamente dita. Estando o universo mergulhado no fluido universal e nos diferentes graus de pureza existentes, os fluidos que formam a chamada atmosfera espiritual dos mundos estão em relação com a natureza desses globos e com o grau de evolução moral dos espíritos que habitam essas esferas. Assim, os fluidos são menos puros, quanto mais próximo do estado tangível ou de materialização eles se encontrarem. Vamos passar, portanto, à apresentação das conclusões dos minigrupos e após o debate. Minigrupo C1. Ora bem, o conjunto de temas C1 viu que o trabalho de Leiria, pela leitura do seu e análise da sua introdução, viu que os objetivos deste trabalho era na preocupação de incentivar, inserir e manter os jovens no grupo de trabalho da associação. Na metodologia, o ponto principal que nós achamos principal foi dar realmente a oportunidade aos jovens de trabalharem. Definir um grupo de espíritas,
disseram que as pessoas procuravam mais o espiritismo por necessidade e formam os grupos de espíritos por interesses pela doutrina. Por interesse, aliás. É referido o grande... Os trabalhos efetuados por estes grupos espíritas são variados. Um exemplo, desobsessão, passes, etc. É necessária uma preparação espiritual para uma boa organização e realização dos trabalhos, variando consoante o tipo de trabalho. Para esta ser realizada, é necessário uma oração e uma respiração corretas, sendo a oração pura e verdadeira e a respiração coordenada de modo a que crie um equilíbrio no indivíduo. Estes são uns dos muitos pontos essenciais. O indivíduo do centro espírita evolui tanto dentro como fora dele, através do estudo da doutrina, da aceitação de críticas, de tentativas de emenda, auxílio à comunidade, etc. Por fim, a crítica ao trabalho. Este mini-grupo de trabalho acha que o trabalho realizado sobre o indivíduo no centro espírita está bem elaborado e explícito. Foca um assunto de interesse geral, mas principalmente para os principiantes da doutrina. É tudo. C3. Bem, eu não sei se vale a pena ler a conclusão, que é muito grande. É mais um resumo do trabalho. Conclusão do trabalho do indivíduo no centro espírita. Grupos espirituais surgem pela necessidade do aprofundamento da doutrina espírita. São constituídos por entidades encarnadas e desencarnadas. Existem hierarquias a nível espiritual e terreno, havendo um líder que orienta todo o trabalho. Há a comunicação do mundo espiritual com o mundo terreno através dos médiuns, sendo de grande importância para a realização deste trabalho a fé e a concentração. É necessário também uma corrente fluídica para assegurar um bom trabalho, sendo esta realizada por grupos espirituais. Dentro do grupo espírita podem-se realizar trabalhos de desobsessão, que têm por objetivo o esclarecimento de seres encarnados e desencarnados, trabalhos de passe, os quais têm por objetivo o restabelecimento de energias de forma a recuperar o equilíbrio. Trabalhos de esclarecimento espiritual que têm como objetivo primordial a transmissão dos fundamentos básicos da doutrina espiritual. E trabalhos de assistência médica espiritual, assistência espiritual a doentes encarnados portadores de doenças físicas ou psíquicas. A preparação do ambiente é feita consoante o tipo de trabalho realizado. Todas as sessões têm um planeamento prévio, tanto a nível espiritual como a nível terreno. Fator humano. Estudo. Há necessidade de uma análise introspectiva com posterior estudo da doutrina espírita, interiorização desta, com o futuro aperfeiçoamento do indivíduo, sendo este estudo de grande importância para o desenvolvimento mediúnico. Concentração. É o canalizar do pensamento para um único fim, facilitando a ligação com o mundo espiritual. Oração. Orar é pensar em Deus, é aproximar-nos dele e entrar em comunicação com ele de uma forma simples e espontânea. Respiração. Uma respiração controlada e equilibrada permite ao médium um maior e melhor rendimento na assistência espiritual. Vibrações. As vibrações são mais puras quanto maior for a concentração. Pensamentos. São vibrações que rodeiam o emissor e que podem ser transmitidas a determinado alvo. Estes podem ser tanto positivos como negativos, devendo o trabalhador espírita ter o cuidado de que os seus pensamentos sejam de cariz elevado. Trabalho de equipe, devendo todos os elementos constituintes terem o mesmo objetivo. Agora, quanto ao trabalho do Antero, a tríade universal, nós não apresentamos conclusões devido à complexidade de linguagem e de conteúdo do trabalho, mas temos aqui duas dúvidas, duas questões depois a fazer. O espírito é criado ignorante ou já possui tudo dentro de si? Como se desenvolve o livre-arbítrio?
Entendo. Em primeiro lugar, quero pedir as minhas desculpas às pessoas que não compreenderam o trabalho, mas ele está feito, pronto, e o que está e está para ir para debate. Posso responder às perguntas? Ou o que é que és que eu faça? Sim, entendo, posso responder. Posso? Portanto, a primeira pergunta era, desculpa lá. O espírito é criado ignorante ou já possui tudo dentro de si? Eu julgo que ele é criado ignorante, mas há uma parte que diz que ele, ao nascer, já é só depois, é na página 2, no início, acho que é. O espírito não é criado perfeito, mas possui tudo dentro de si para atingir as culminâncias das esferas resplandecentes do amor e da sabedoria. É isso? É isso. Ok. Na pergunta 115 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: uns espíritos foram criados bons ou maus? E outros maus? E os espíritos respondem: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Deu a cada um deles uma missão com o fim de esclarecer e progressivamente conduzir à perfeição pelo conhecimento da verdade e para os aproximar dele. Portanto, o espírito não é criado perfeito, digamos assim, não é? Ele é criado simples e ignorante, quer dizer, sem conhecimentos, mas com a mesma aptidão para o bem ou para o mal. Pronto, está dito. Eu entendi aí que o espírito já, segundo parece, que o espírito já tinha tudo lá dentro. Sim, o espírito tem tudo dentro de si em potencial. Como uma semente é potencialmente uma árvore, o homem possui dentro de si os gérmenes da vida superior. Não é? Não é? Nós temos dentro de nós todo o potencial para um dia, através da experiência do trabalho das reencarnações, virmos a pôr aquilo que de bom temos dentro de nós para fora, ao mal, mas o mal é superado. O que permanece é o bem, portanto é a parte positiva, educada e transformada, portanto no sentido de auxiliar, compreender, amar e servir a Deus, sentimos-nos como instrumentos do Pai, portanto. Essa é a resposta que os Espíritos dão a Kardec. Na pergunta número 29 do Livro dos Espíritos, eu repito: a ponderabilidade é atributo apenas da matéria como nós a entendemos, mas não da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e subtil é imponderável para nós, mas nem por isso deixa de ser o princípio da nossa matéria ponderável. É essa ponderabilidade, é isso que eu não estou a A ponderabilidade é aquilo que pode ser tocado, palpável, sentido, referido à matéria. Pode ser tocado, E que normalmente nós consideramos por matéria. Entende? Portanto, isso é ponderável. Sim, já estou a perceber. E pai, só gostar de ver uma coisa. Talvez, de uma maneira mais simples, o que eu quero dizer é que a matéria é ponderável, ou seja, ponderável é aquilo que pode ser pesado, tem peso. Ponderabilidade é uma característica só dos corpos materiais que têm matéria. Não sei se era isso, se era essa a tua dúvida. Já está? E referente, portanto, àquilo que me perguntaste, se seguir o estado de materialização é consecutiva ou de eterização. Eu vou tentar, portanto, responder a essa pergunta. Nós, por vezes, temos uma ideia da prece. Para já, a doutrina espírita recomenda, de alguma forma, que não se façam, portanto, orações já elaboradas, não é? Que a oração deve ser em si algo espontâneo.
porque é mais sentido nesse momento, porque obriga a pessoa, portanto, a refletir e a consciencializar aquilo que está a dizer. Isso é um primeiro aspecto. O segundo aspecto, o que queríamos dizer, portanto, através disso, é que não podemos dissociar a prece por um lado e as ações do outro. Isto é, se nós fizéssemos apenas a prece, mas que não tivesse uma continuidade, portanto, com as ações, pudessem precisamente dar algo de concreto, então de nada serviria a prece. Daí referirmos que as obras, portanto, são de facto, os atos são as preces em si, são resultados, são, portanto, algo de palpável. Era isso apenas que nós queríamos dizer, nada mais. Sem dúvida, nós não vamos isso em causa de maneira nenhuma. O nosso, portanto, a expressão que utilizamos tem um sentido figurado e não deve ser interpretada à letra, não é? Tem um sentido figurado apenas. Apenas isso. Eu só queria dar uma chega aí a isso, porque entretanto a questão aqui é muito mais vasta. Nós não podemos levar as coisas sempre só àquilo que se passa a nível dos centros, que se passa a nível dos que se dizem que são ou que se dizem espíritas. Se nós pusermos, por exemplo, o caso de uma pessoa que seja um ateu e que leva ao longo da sua vida inteira uma vida de boas ações, de ajuda ao próximo, de perdoar os inimigos, tudo isso que no fundo a doutrina ensina, e que no entanto na vida dele nunca fez prece nenhuma. Isso significa acaso que ele não tenha feito de alguma forma a sua prece com obras? Pronto, é nesse aspecto. Não, eu também não estou a pôr. Esta é a minha maneira de falar. Pode parecer agressiva, mas de facto é a minha maneira de falar. Eu sou professora, portanto isso não é nem isso que está em causa. Portanto, no fundo era só para reforçar aquilo que ele tinha dito. Quando nós dizemos que a melhor prece são as boas ações, também ele já explicou o resto, era só para dar uma chega. E já agora também mais uma chegazinha. Não esquecemos que a prece é a ligação com Deus. Ligar a Deus, praticar o bem, é uma melhor forma de se fazer uma prece, creio eu. Já temos trabalhado para fazer a prece, a oração, é a ligação direta e a melhor das preces é não quer dizer que se uma boa ação, quando é praticada de uma maneira respeitosa, mas nós fazemos uma boa ação sem humilhar o nosso próximo, ela não tem um equivalente à prece. Mas eu acho que a maneira como está o trabalho é como a pedir esses da sua vida. Permites que eu te recambie a questão? Tu disseste há bocado que quando alguém nos faz, digamos, um favor, alguma boa ação e nós dizemos aquele obrigado sentido, que era uma prece. Pronto, mas quando nós damos o nosso obrigado sentido, então a minha pergunta estava fora de contexto. António. Eu parece-me que acho que também é equivocado, mas parece-me que a prece serve por vezes até para a gente tentarmos fazer boas ações. Eu acho que a prece, o importante da prece é que seja utilizada como um meio de nós concentrarmos a nossa energia para aquele momento ou para aquilo que se vai seguir, para a realização que nós desejamos. Posso dar uma... Está o Antero, depois a seguir tudo. Desculpa, penso que há aqui um equívoco.
palavras. A melhor prece é amar. Não é? Pronto. Agora, a prece em si, como nós entendemos como forma de evocação, deve ser feita do coração, porque só assim acaba com sentido. Mas a gente estamos a falar em prece em termos de oração, não é? Aquela prece que se faz, por exemplo, antes do trabalho espírita. Portanto, acho que estamos todos de acordo que aquela prece para guiada não tem valor nenhum, não é? O indivíduo às vezes está Pai Nosso, está no céu, tal, a rezar o terço, que é hábito, muitas vezes e está a cozinhar e depois sai uma porra no meio, se queimou, isso é lógico que não tem valor nenhum. Então, e não tem valor porquê? Vamos começar a raciocinar, não é? Porque é que uma prece de 1 segundo ou 5 segundos tem muito mais valor do que uma prece dessa? Porque a prece é uma ligação mental, uma ligação telepática entre a nossa mente e os planos superiores da espiritualidade. Nós, ao mentalizarmos, por exemplo, Jesus, estamos a criar condições vibratórias no nosso corpo espiritual, estamos a elevar o padrão vibratório e estamos a trabalhar numa frequência elevada do pensamento. E essa frequência vai captar vibrações que estão em sintonia na mesma linha. Se nós associarmos a prece às boas ações, vamos completar, a só rezar não chega, não é? Senão uma pessoa chega ali a casa, alguém ali chega de graça e tal, e pronto, e depois há que pisar o parceiro, não é? Não. Portanto, a prece de facto é necessária, porque aproxima-nos dos planos mais sublimados. E através da prece nós podemos refazer as nossas energias físicas e as nossas energias espirituais. Eu falo isso por experiência própria. Consigo isso quando consigo, às vezes, outras vezes não consigo, estou irritado e não consigo. Mas, e acho que toda a gente consegue, desde que consiga relaxar o suficiente. Depois desde que consigo todos, pronto. Agora, eu penso que é essencialmente isso. Portanto, é uma junção, não é um ritual, parece que não é um ritual. Portanto, é um ato telepático das nossas mentes, de telepatia das nossas mentes com os espíritos que nos protegem e que nos orientam. É claro que nós, pronto, podemos mentalizar Jesus ou podemos mentalizar Deus. Não quer dizer que vá ser Jesus que nos vai atender, ou Deus, mas sim o seu mensageiro que está naquela faixa vibratória onde o nosso pensamento consegue chegar. Júlia, tem a palavra. Está ultrapassada porque o Lucas disse exatamente o que eu ia. Eu só queria dizer o seguinte, parece-me que é importante também dizer que quando se pratica uma boa ação, estamos precisamente a libertar as tais vibrações de que falou o Lucas. E que conseguimos aí, nesse momento, também a ajuda. Portanto, não é só através da prece, que é mental, que é, portanto, falada, que se consegue, portanto, criar esse tipo de vibrações e o auxílio. Acho que estamos a falar da prece, acho importante também que nós não nos atemos à ideia apenas de que orar é pedir qualquer coisa. A doutrina espírita diz-nos que pela prece nós podemos pedir, agradecer e louvar a Deus. O que significa tudo isto ao fim e ao cabo? É uma simbiose, é uma ligação que nós temos necessidade de estar ligado a Deus, de nos religarmos ao Pai. E é essa necessidade que vai fazer com que nós, enfim, nos sintamos melhores, porque vamos aurir forças quando mentalizarmos uma esfera superior, uma entidade veneranda, alguém que nós acreditamos que vai nos transmitir essa força e que pode simplesmente ser feita através do pedido, através do sentir, através do agradecimento, etc. Portanto, desde que nós estejamos de facto ligados ao alto para cumprir qualquer uma destas três fases, nós estamos com discursos alongados que não se justificam em alguns casos. Depois o tempo não chega para debater os temas todos até ao fim e acham que o tempo é pouco e têm razão porque os temas são interessantes. Agora, ainda não se tem a hora e meia, já se como é quase horas de jantar, já não interessa discutir temas, já não interessa nada e no fundo é esta a nossa responsabilidade. Mas também o tema não mas eu não tem tenho aqui conteúdo. uma série de perguntas que posso fazer em relação ao trabalho do Antero. Desculpa, eu acho que essas perguntas eram importantes.
Essas perguntas eram importantes, eu estava também à espera delas. Porque nós quisemos sempre dar prioridade ao público em geral, então por fim nós. Não disse nada, não faz nada. E nunca mais saímos Deixa-me procurar aqui a página até. Por favor. Aprender uns com os outros é sinal de que trabalhamos e que com o trabalho que todos realizamos e com estas trocas de ideias e de conhecimentos, que aos poucos vamos caminhando na estrada da evolução e que o Pai permita que possamos continuar unidos, pois unidos somos mais fortes e podemos vencer barreiras. Obrigado, Senhor. Vamos jantar. O programa continua à noite. O irmão Campetti vai proferir uma palestra sobre evangelização e educação. Portanto, vai ser ele o orador, mas como ontem nós pedimos a presença na mesa do Presidente da Federação Espírita Portuguesa, Manuel dos Santos Rosa, para que o acompanhe na mesa não sei se o Dr. João Rabelo se encontra também presente. A palestra, como dissemos, será sobre educação e evangelização. Porque foi um pedido expresso do irmão Campetti para que iniciássemos com um hino, com uma música e com perdão para todos aqueles que se deslocaram a Leiria, dado que hoje se encontram também presentes muitos trabalhadores da nossa casa, rogando-vos mais uma vez desculpas por ser assim. Vamos iniciar com o hino da nossa associação. Seguidamente, após o término do hino, pedimos que o irmão Campetti... Desculpe, vamos alterar um pouco a ordem. Pedimos que o irmão Rosa faça a prece de abertura. Pode ser assim? Olha, eu pedi era a colaboração dos trabalhadores da nossa casa, da nossa associação, para que cantem o hino, porque também nós temos dificuldade em acertar com o tom. E
atualmente se encontram as pessoas que vão serem mais educadas e mais esclarecidas, um pai fez a seguinte afirmativa: eu me preocupo muito com a educação dos meus filhos. Eu tenho uma filha de 12 anos e já ensinei a ela como portar-se em sociedade. Me preocupei em ensinar-lhe como segurar o cigarro diante das outras pessoas. E agora estou a ensinar-lhe como conhecer os mais diferentes tipos de vinhos para que ela possa reconhecê-los e escolhê-los diante das outras pessoas. Um fato como esse nos leva a algumas reflexões. Nos leva a pensar qual o verdadeiro sentido da palavra educação, ou qual a melhor definição dessa palavra educação. Qual o papel dos pais diante dos seus filhos? E também nos leva a refletir sobre a necessidade que têm os pais de contar com o apoio das instituições espíritas para essa difícil tarefa que é a educação, a orientação moral dos seus filhos. E ainda mais, nos leva a pensar também sobre a importância de um movimento espírita organizar-se para assistir, apoiar e ajudar as instituições, as associações, nesse trabalho, no cumprimento dessa tarefa a que nos referimos. Uma pergunta surge normalmente quando nós nos pomos a tratar desse tema. Como podem os pais, especialmente os pais espíritas, educar os seus filhos que estão inseridos em uma sociedade que apresenta tantas distorções e tantas dificuldades? Como educar a essa infância e essa juventude tão premidas pelos meios de comunicação de massa que oferecem a essa infância e essa juventude conceitos muitas vezes deturpados, orientações e a transmissão de costumes com os quais nós não podemos concordar, até mesmo por uma mera questão de bom senso. Fica para nós a questão e a necessidade de analisá-la. Normalmente, há uma confusão entre os dois termos, educação e instrução. Normalmente, aqueles pais e mesmo aquelas escolas que se preocupam em transmitir conhecimentos para o indivíduo, que visam prepará-lo para viver algumas situações específicas diante da sociedade, que visam prepará-lo profissionalmente para exercer uma profissão, ainda que bem intencionados, estão se dedicando à instrução. E se estão se dedicando à instrução, é bem verdade, muitas vezes estão também dificultando o processo da educação desse indivíduo. Um processo que, mais legítimo e mais profundo, deveria ser espontâneo a partir do interior desse indivíduo, é obviamente motivado pelos educadores encarregados desse processo. Confundir, portanto, um termo com o outro é levar as nossas crianças e aos nossos jovens, mesmo a nível intelectual, uma preparação deficiente, não completa, diante da sua realidade de espírito eterno. Educar, segundo a definição de vários educadores, inclusive entre eles Allan Kardec, é fazer homens de bem. E dentro disso está a expressão de Allan Kardec. Porque a educação convenientemente entendida é a chave do progresso moral. Educar, portanto, é preparar o indivíduo, é preparar a pessoa para tomar as melhores decisões no que diz respeito a si mesma e aos seus semelhantes. A ser capaz de posicionar-se perante a sociedade com consciência do seu papel diante dessa sociedade e do seu papel perante si mesmo. Um indivíduo só está educado quando ele demonstra mudança
de comportamento. Mudança de comportamento para melhor. Aí se efetiva a educação. Aí está completado o processo da educação dentro desse aspecto relativamente àquele aspecto que ele necessita aprender. A cada vez, portanto, que o indivíduo demonstra mudança de comportamento, é uma etapa que ele venceu nesse processo de educação. O processo educativo, ele tem o seu princípio, tem a sua origem, obviamente, dentro do lar. Começa com os pais. A responsabilidade primeira é dos pais, que são os primeiros educadores com os quais esse indivíduo vai, então, ter o contato, esse espírito reencarnado vai ter o contato. Diante disso, nós nos colocamos, às vezes, um pouco preocupados diante da posição de alguns pais, algumas vezes até trabalhadores do movimento espírita, militantes dentro do movimento espírita, e que afirmam o seguinte: eu não quero obrigar o meu filho a nada. Eu sou espírita, mas ele, quando crescer, vai tomar a sua decisão, porque, afinal de contas, existe o livre-arbítrio e ele vai tomar a sua decisão. Muito bem. Ainda que a boa intenção e não o descaso guie esses pais, nós devemos considerar, com a orientação da doutrina espírita, que esses pais estão deixando passar a oportunidade mais oportuna, a oportunidade mais eficaz, onde essa criança ou esse espírito reencarnante que está reencarnando, que está se estabelecendo na matéria, está mais maleável para as impressões que ele vai receber dentro da sociedade e no contato com esses pais. Na questão 383 do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar a seguinte afirmação: encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, o período de infância, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem no adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Está definido muito claramente o papel dos pais. E já foi feita uma reflexão aqui no momento de análise, em que alguém colocou que nós, preocupados com a instrução dos nossos filhos e de que eles tenham uma posição dentro da sociedade, nós os obrigamos a ir às escolas de formação profissional, para que se alfabetizem, para que tenham condições de frequentar mais tarde uma faculdade, uma universidade, para que eles daí saiam com um diploma, com uma formação que possa garantir que eles consigam um emprego, que consigam um salário e que se posicionem, portanto, diante da sociedade, constituindo uma família com responsabilidade e tudo mais. Muito bem, estamos pensando na posição do indivíduo diante da sociedade e também na sua possibilidade de manutenção dentro da sociedade, inclusive no que diz respeito ao aspecto da manutenção do corpo físico, do organismo físico, através da conquista do alimento material, através do trabalho. E não podemos nos esquecer do alimento espiritual, que é essencial à alma. Se nós não ensinamos o indivíduo como obter o alimento espiritual para alimentar a sua alma, estaremos descuidando de um aspecto bastante importante. E segundo a colocação dos espíritos superiores, há uma resposta a Allan Kardec, na questão 383 do Livro dos Espíritos, são responsáveis por essa educação os incumbidos de orientar, e então, em primeira instância, são os pais. Os pais, portanto, são os primeiros educadores dos seus filhos. Cabe aos pais, portanto, ensinar aos seus filhos aquilo que eles julgam que é o melhor para si mesmos. Como, normalmente, os pais espíritas escolheram, eles decidiram ser espíritas. Analisaram tudo, já encontraram uma série de realidades diante da sociedade e chegaram à conclusão de que a doutrina espírita, para eles, é o melhor para ajudá-los no seu processo evolutivo, no seu próprio posicionamento diante da vida. Se eles julgam isso como o melhor e os pais evidentemente desejam dar o melhor para os seus filhos, nada mais evidente de que eles busquem ensinar aos seus filhos ou oportunizar aos seus filhos que eles aprendam
a doutrina espírita. E nós não precisamos necessariamente obrigar. Nós podemos motivar, nós podemos incentivar, nós podemos alertar e conduzir para essa realidade, para o próprio benefício dos indivíduos que estão aí envolvidos. Dessa forma, então, os pais podem ajudar os filhos a formar as suas próprias opiniões diante das situações da vida. E, além disso, também ajudam os seus filhos a desenvolver o seu próprio bom senso. Com base nisso, eles poderão, então, tomar as suas melhores decisões, porque estarão amadurecidos para isso, com base num processo profundo que diz respeito à sua realidade de espíritos eternos. Mas nós precisamos ampliar um pouco mais a nossa visão diante disso. E temos que analisar o papel da casa espírita. O papel da casa espírita como aquela instituição, aquela casa que vai apoiar os pais nesse trabalho. Normalmente, além de escolher a doutrina espírita para si, os pais vão escolher também uma instituição. Algumas vezes tem alguma dificuldade, vai a uma, vai a outra, até que se encontra em uma instituição onde se adapta e crê que ela o satisfaz e que realmente é o ambiente adequado para ele. É onde os pais vão buscar a oportunidade de aprender a doutrina espírita, a oportunidade da convivência fraterna com outros irmãos de doutrina, a oportunidade de também realizar alguma coisa a benefício dos seus semelhantes. Essa instituição, portanto, é aquela que ele escolheu como a melhor para ele. Dessa forma, é natural que os pais também pensem